Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Carlos Eduardo e nós teremos mais uma aula de filosofia. Estamos em um momento especial, de exceção e de muita atenção, em que o planeta, o país e nós, mais próximos, estamos vivendo uma pandemia de uma doença nova para todos nós. Em função disso, estamos tendo aulas à distância, aulas online, para que possamos manter esse processo ensino-aprendizagem o mais próximo possível, ainda que não possamos nos encontrar e nos abraçar. A aula de hoje, que eu quero tratar com vocês, é um tema atual, é um tema que está nos noticiários, e nós iremos abordá-lo de maneira filosófica, racional e científica. Eu escolhi o tema dilemas éticos em tempos de pandemia. E para isso, eu selecionei 4 situações, 4 quadros, que terminam em 4 questionamentos. E estes questionamentos nós iremos analisá-los à luz da filosofia e de alguns filósofos. Lembrando aqui que na filosofia a dúvida é um pré-requisito necessário para que o conhecimento comece a ser gerado, comece a ser gestado, para que as respostas encontradas possam servir para novas dúvidas, e a partir destas novas dúvidas, busquemos saídas e respostas filosóficas, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês um arquivo. Então, o nosso tema é dilemas éticos, contexto atual, pandemia do Covid-19. Essa doença surge na China, espalha-se para alguns países do extremo asiático, Coreia do Sul e alguns países em volta, passa pelo Oriente Médio para o Irã, entra para a Europa, Itália, Espanha, França, Inglaterra, vem para a América, Estados Unidos, Brasil, América Latina, tudo bem. Os governos, cada um à sua maneira, estão tratando deste tema como podem, né, conforme as suas disposições, suas disponibilidades financeiras, mas alguns questionamentos eles são filosóficos e não necessariamente políticos e econômicos. Eu quero me ater aqui a condições filosóficas para o levantamento destas questões. Por isso que eu decidi fazer esse tipo de pergunta. A primeira pergunta que eu quero levantar com vocês, e nós vamos buscar algumas alternativas filosóficas, é imoral estocar alimentos ou papel higiênico durante a quarentena? Primeiramente, nós temos que ter em mente que esse clima de tensão, este clima de apreensão que as famílias passam e vivem, não está em voga. O que está em voga é uma possível crise que possa se instalar. Nós estamos analisando que existe uma quantidade limitada de recursos, já que certa parte da produção de alimentos e de bens materiais parou. E aí a análise é se é moral ou imoral estocar alimentos e papel higiênico durante a quarentena. Nós não sabemos quanto tempo o mundo, estou analisando de maneira global e geral, não é pontual nem nada, nós não sabemos quando o mundo, né, os países, eles irão se livrar dessa, e em muitos lugares há a carestia e a falta de alguns mantimentos ou alguns itens imprescindíveis para a prevenção dessa doença, ou para manutenção da vida material mesmo, como o caso comida, né? A análise aqui é a seguinte: eu vou ao mercado e estoco o maior número de alimentos que eu puder, afinal,
A minha individualidade está acima do coletivo. Então, se eu posso e tenho condições de carregar mais comida para o meu automóvel ou levar mais comida para casa e tenho mais recursos materiais para comprar esses alimentos, posso levá-los para casa, então minha individualidade, meu indivíduo, minha família, o meu ser está acima do coletivo, do outro ou do todo, ou se deve haver algum critério para que o sujeito, ao fazer a compra, pense moderadamente na quantidade em relação à duração que isso vai durar, a duração que isso vai prosseguir. Não tem resposta, porque primeiro que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, e segundo que nós não sabemos quanto tem de disponível de mercadorias para se consumir. Então, muitos falam que estocar o máximo que puder é uma atitude preventiva. Lembrando que dilema é um tipo de situação-problema que não tem resposta. O que nós fazemos é levantar argumentos e justificativas, baseando-nos em filósofos, né, clássicos, para procurar elementos, né, que balizem essas perguntas. O princípio da moralidade é o princípio do que é justo, né? E o que é justo em momentos de crise e de guerra, ele não é o mesmo em momentos de paz e tranquilidade, normalidade, né? Mas existe um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço, mas que passou toda a vida na França, portanto ele é muito conhecido como francês, que ele diz que o princípio da isonomia, da igualdade no ponto de vista político, é um sujeito que, ao tomar decisões, ele pensa nele como um indivíduo e pensa no todo como a parte da sociedade que ele pertence. Ou seja, eu, ao tomar uma decisão, penso em mim e em todos ao mesmo tempo. De modo que o segundo sujeito pensa nele e em todos ao mesmo tempo. O terceiro sujeito pensa nele e em todos ao mesmo tempo. O quarto sujeito pensa nele e em todos ao mesmo tempo. E assim, toda a sociedade, cada um pensa em si e em todos ao mesmo tempo. Este filósofo, ele é iluminista, ele foi uma das bases teóricas para a Revolução Francesa, é conhecido como o pai da democracia moderna, ele que estabelece as bases para o que chamou-se, convencionou-se chamar de democracia moderna, numa obra chamada O Contrato Social. Né? Ele não fala especificamente em democracia, em eleições, em participação política, ele está analisando a situação filosoficamente, e ele diz que um dos princípios basilares para que todos sejam tratados iguais, do ponto de vista político, é que cada indivíduo pertencente ao grupo social pense nele e em todos ao mesmo tempo. Repito, não é uma aula de fórmulas e nem expor contexto A ou contexto B. Nós estamos analisando filosoficamente as situações. Portanto, essa resposta não é fácil. Se você levantar esse questionamento para alguém, geralmente a primeira resposta ela pode ser desprezada. O próprio sujeito que respondeu ele vai refletir um pouco mais, pode dar uma outra resposta, mesmo que vá na mesma direção. Geralmente a segunda resposta pode ser um pouco melhor, e quanto mais se reflete acerca da própria resposta que dá, o sujeito vai podando, né, suas próprias arestas de pensamento equivocado, tá bom? É imoral estocar alimentos? Pelo princípio do Jean-Jacques Rousseau, é uma sociedade que pensa em uma democracia em igualdade política, é aquele sujeito que pensa nele em todos ao mesmo tempo, seria uma maneira de equacionar e equilibrar o quanto isso será necessário para mim ou não. Tá? Sobre isso, eu assisti recentemente um filme, antes de ontem, assisti um filme na Netflix, que é para, a classificação indicativa dele é 18 anos, que se chama O Poço. É um filme muito complexo, não dá para enquadrá-lo como uma crítica a um modelo ou a outro, não. Quem tenta enquadrá-lo como uma crítica a um sistema ou a um outro, equivoca-se rapidamente.
E é um filme que eu não vou contar toda a história. Você que é menor de idade está assistindo, por favor, convide o seu pai para assistir antes. Depois você assista. Mas qualquer um que entrar na Netflix com login e senha vai conseguir. A minha sugestão é que você deixe para um maior de idade assistir antes. Por causa da violência sanguinária que tem, tá? Tem muito sangue, muita violência. Eu achei pesado, por exemplo, estava assistindo com mais pessoas na sala, nós paramos de assistir, depois eu retornei para assistir sozinho. Não é legal, realmente. Neste filme, é uma prisão, enfim, não vou contar muito dessa história, mas o básico é, eles produzem comida para todos os detentos comerem. E esses detentos, eles comem essa comida 2 por vez, de andar a andar. Então, o primeiro andar senta-se a essa mesa e come, aí essa mesa vai para o segundo andar, essa mesa vai para o terceiro andar e tem 333 andares. E eles produzem comida para 666 pessoas comerem. Chega no andar 150, ou seja, 300 pessoas comeram, não tem mais comida na mesa. Né? E aí isso gera, não vou contar mais coisas, mas a ideia é mais ou menos essa: a capacidade produtiva de alimentos da terra com essa capacidade de acumulação que as pessoas têm em tempos de crise. Respondendo novamente, em tempos de crise, as análises elas têm que ser mais calculadas, mas elas não são no mesmo estado de normalidade. Beleza? A segunda pergunta que eu quero levantar com vocês aqui pá, o que vocês achariam se os governos utilizassem dados de seus celulares para seguir os passos das pessoas, para que eles, né, os governos, eles saberem, né, se as pessoas estão seguindo as determinações de quarentena ou não, e eventualmente multar essas pessoas. Então, essa é uma pergunta, por quê? Porque alguns governos sugeriram fazer isso, forçaram um tipo de isolamento, e para garantir esse isolamento, ter acesso aos nossos dados dos celulares, e ao ter acesso a esses dados dos celulares, saberem onde eu estou andando e me seguir ou me perseguir, ou pelo menos pedir para eu ficar recluso em casa e eventualmente multar essas pessoas. Alguns governos europeus pensaram nisso, e aí foi levantado esse questionamento filosófico por um professor de filosofia da Universidade de Harvard. E ele fez uma conferência sobre este tema, né? É legítimo o Estado entrar no meu smartphone, saber pelo GPS dele onde eu estou, para limitar ou cercear o meu acesso, a minha liberdade individual? Olha, gente, não tem uma resposta tão óbvia. Quando você baixa um aplicativo no seu celular, muitas vezes estes aplicativos perguntam se você permite que eles acessem o seu GPS, sua localização, seu microfone, sua câmera. E existem teorias de que esses aplicativos eles podem acessar a câmera e o microfone quando querem, e eles utilizam estes dados para oferecerem propagandas, links patrocinados nas redes sociais. Por isso que muitas vezes já aconteceu comigo, quando você está conversando com alguém sobre determinado assunto específico, aí você abre lá a sua rede social, tem um link patrocinado sobre este assunto. Então, muitos dizem que é devido ao microfone que fica aberto, e aí um sistema de algoritmo capta esses dados, transformam, né, em números e mandam para as empresas, e aí, né, o mercado publicitário usufrui destes dados. Vamos pensar agora em empresas tipo o Google, que tem acesso aos nossos dados, celulares Android principalmente. Eles vendem, ou eles doam, ou eles fornecem estes dados para os governos limitarem onde eu estou indo, onde eu não estou indo. Queridos, existe dentro do modelo democrático moderno o princípio da igualdade política, que foi tratado anteriormente, e o princípio da liberdade individual. A liberdade individual, queridos, ela é um direito natural para muitos filósofos, ou seja, o sujeito nasce livre e assim deve permanecer por toda a vida, de modo que ninguém pode cercear a sua liberdade, desde que esse sujeito ele cumpra com algumas leis e algumas regras que essa sociedade que ele faz parte criou.
né? A sociedade faz lá um tipo de regras, que são os nossos códigos de lei, e se nós não infringirmos esses códigos de lei, nós somos livres. Então, liberdade é saber obedecer às leis segundo um ramo da filosofia específico, não é uma verdade absoluta isso. Mas é um ramo da filosofia foi adotada para organizar nossas sociedades modernas. Queridos, eu vou à padaria comprar pão, mas determinado governo determinou, definiu e obrigou um tipo de quarentena. Isso não vem ao caso. Se é contextual, contexto B. No entanto, eu saio de casa porque eu vou ali. A padaria são 2 quarteirões da minha casa. E fica alguém do governo rastreando os meus dados de GPS. Se eu sair 100 metros do portão da minha casa, baixa uma viatura lá e fala: você está infringindo a lei da quarentena. Porque é uma lei, foi definida assim, e eu preciso ficar em casa. O questionamento é: o governo, né, o Estado, enfim, ele infringe a minha privacidade, minha liberdade individual, isso aqui é privado. Então ele já... O questionamento é esse. O governo já infringe a lei para fazer com que eu cumpra a lei. Né? Nós estamos analisando um conceito que é complexo demais, chamado liberdade, em que eu já li algo parecido como liberdade é impossível definir, a gente só sabe que existe quando a perde. E quando não a tem, passa-se a desejá-la. Tá? Então, está havendo esse tipo de conduta ou de pensamento acerca disso, de governos que impõem uma quarentena e, para isso, usa nossos dados pessoais para nos fiscalizar. Acerca disso, eu quero convidá-los a assistirem uma série chamada Black Mirror. A série Black Mirror traz episódios, são episódios, são temporadas com poucos episódios, 4 episódios, 6 episódios, que tratam desta relação homem, sociedade e tecnologia. Né? Como os homens e as sociedades se organizarão, e mais do que isso, se relacionarão no ambiente que a tecnologia ela passe de fato a fazer parte das nossas relações. Por enquanto, existe um mundo virtual e um mundo real. E aí rola uma integração temporária, né? Em certa medida. Nós ainda temos uma vida material desconectada, mas a série ela retrata, ela aborda um contexto em que não há desconexão mais. Estamos todos conectados. Este gênero de série é chamado de realidade aumentada. Antigamente usava-se o termo ficção científica. Agora existe um subgênero que é da realidade aumentada. Né? Nesta série, é possível você ver alguns episódios em que as empresas, enfim, vendem algum tipo de chip ou de conexão subcutânea ou até que coloca no cérebro ou na visão, em que é possível ter acesso às nossas memórias, saber tudo que nós fizemos meses antes, como se o nosso cérebro virasse um HD, e que fosse possível projetar isso num data show, para ver o que nós fizemos e tudo mais. Repito, em momentos de crise, em momentos de exceção, as análises são umas. Em momentos de normalidade, as análises são outras. O questionamento filosófico aqui é: este ambiente, porque eu estou fazendo essa pergunta, eu não estou respondendo nenhuma pergunta, mas estou fazendo essa pergunta e você do outro lado deve estar respondendo. Evidentemente, se é para ficar isolado, mesmo que eu não concorde, o governo tem o direito de fiscalizar as pessoas. Outros dizem: imagine, a minha liberdade ela está acima, ela é um direito natural, ela está acima das vontades do governo. O meu direito natural ele é anterior ao direito civil. Né? Então, os questionamentos eles são variados. O mais importante é o argumento, a justificativa e o referencial teórico que o sujeito adota para construir suas respostas. Portanto, num estado de exceção, pode até ser que haja uma concordância do papel do Estado em invadir as privacidades das pessoas, a privacidade das pessoas para fazer cumprir a lei. Mas imagine que isso seja transposto
para um estágio de normalidade, o Estado continue nos vigiando, sei lá. Tem um caso famoso numa escola de ensino médio, high school, lá nos Estados Unidos, em que quando o aluno se matriculava, ele ganhava um notebook. E aí eles podiam estudar na escola pelo notebook e estudar em casa pelo notebook. E aí, enfim, isso aconteceu. E aí o coordenador pedagógico chamou um aluno e falou, você está com notas baixas, mas você tem que melhorar o seu comportamento em casa. Você fica jogando o dia todo tal jogo. E deu lá um alerta que só quem está dentro do quarto do moleque sabe o que ele faz. Citou uma situação lá. E ele desconfiou, chegou em casa, falou com um amigo, falou, o coordenador tal falou que eu preciso melhorar meu comportamento porque eu faço isso em casa, mas não dá para ele saber que eu faço isso. O outro, mas isso aconteceu comigo também. Tal. Eles perceberam o quê? Que os notebooks, todas as câmeras dos notebooks eram rastreadas pela escola sob a justificativa de fazer isso para controlar o comportamento dos alunos, para que eles estudem mais e tirem boas notas. Né? É como se fosse uma relação dos fins justificarem os meios. Né? Mas entra aí uma questão filosófica que é a da liberdade. Não tem resposta, joguei os argumentos no ar, sendo que a palavra-chave aqui desta pergunta é liberdade individual versus papel do Estado sobre os sujeitos, sobre os indivíduos. Outra pergunta, essa é maluca demais, essa eu não gostaria nem de perguntar, né? Não queria tocar nesse assunto de forma alguma. Caso chegássemos em um momento de falta de respiradores, em que tivéssemos que escolher quem deveria utilizar esses aparelhos, qual regra deveríamos utilizar? Olha, nós íamos escolher quem primeiro? Os que chegassem primeiro ou os que tivessem mais condições de sobreviver? O que eu quero dizer? Tem lá uma fila de pessoas suspeitas, doentes, casos confirmados, passando mal, insuficiência respiratória. Tem lá uma quantidade de enfermos, de internados, e os respiradores e os ventiladores, eles são aparelhos imprescindíveis para que melhore os sintomas, né? Porque a insuficiência respiratória parece que é um sintoma meio grave disso, evolui talvez com uma pneumonia, enfim. E aí é um dilema, porque esse respirador está num paciente de 80 anos. E nós sabemos que um dos grupos de risco desta doença são as pessoas com idade mais avançada, os mais velhos. E eu sou enfermeira, e eu estou vendo que esse sujeito está com respirador há 5, 6 dias, e o caso dele não melhora, não evolui para melhora, só evolui para piora. E chega um rapaz jovem lá, de 25 anos, com insuficiência respiratória. Eu não estou nem analisando aqui a condição socioeconômica, se tem influência ou não. Não é este o ponto. O ponto é, será que eu vou chegar em um momento que eu vou precisar escolher em quem eu vou utilizar o respirador? Eu sou enfermeiro, eu cuido das pessoas. Eu noto que o respirador naquele sujeito que já viveu 80 anos, não estou nem analisando o que fez da vida, se merece mais ou se merece menos. Porque eu sou enfermeiro que não conheço o contexto de vida das pessoas. Não quero nem complicar a situação. Vai chegar num ponto que eu vou ver uma fila e vou decidir como isso. 5 minutos para cada um. Coloca um dia nesse, um dia naquele. Quando eu desligo o respirador de um, eu percebo que ele... Falta ar, eu já coloco nele. Mas o jovem tem toda uma vida pela frente. Eu não quero nem saber se ele é bonzinho. Não, são seres humanos que eu não conheço. Não tem resposta. E eu agora vou falar pela primeira vez na aula que eu vou citar um lado pessoal. É bom que nem tenha resposta. Este é um dilema ético que eu acredito que ninguém queira enfrentar. Ninguém queira enfrentar. O sistema de saúde tem que selecionar quais seres humanos vão ter direito, vão ter acesso a um aparelho que prolonga a vida
desse sujeito. Eu assisti a um filme antes de ontem, olha, estou dando várias referências cinematográficas. Eu assisti a um filme antes de ontem chamado Contágio. Cara, é um filme que foi feito em 2011, que fala sobre um vírus que começa na China e se alastra pelo mundo inteiro e contamina as pessoas pelo tato, pela secreção, pelo muco, uma coisa louca. E eles ficam numa corrida contra o tempo para descobrir e desenvolver uma vacina. Neste filme tem até um sujeito lá que recebe dinheiro de uma indústria farmacêutica para fazer propaganda no YouTube de um remédio específico, que não se tem certeza, mas ele finge que tem a doença, toma o remédio, falando, ó, esse remédio aqui ele cura. E, enfim, ele vai até preso por causa disso. Mas esse não é o foco do filme com a explicação. O foco é que uma cientista lá X, ela descobre, consegue isolar o vírus, tal, vírus vivo, e consegue fazer uma vacina. E ela testa nela primeiro e dá certo. Aí, o presidente do país é nos Estados Unidos, que se passa o contexto do filme, porque é uma pandemia também, mundial. O presidente do país, ele decide que vai... Porque aí tem... nesse filme morreram 2,5 milhões de pessoas. Tal. Ele vai ter que decidir, porque está fazendo a vacina, mas não tem para todo mundo ao mesmo tempo, e conforme eles vão aplicando a vacina, vai sendo produzido mais. E aí, como é que se decide quem vai ser vacinado primeiro, sendo que os hospitais, os ginásios, os estádios estão tudo lotado? Ele adota o sistema de sorteio. Sabe o que ele sorteia? O dia do aniversário, como se fosse um presente. Então, ele pega a população do país todo e fala assim, vai ser vacinado primeiro a população que nasceu no dia 3 de março. Então, que todo mundo que é do dia 3 do 3 do país toma vacina. Sorteia de novo no outro dia, vai ser sorteada a população que nasceu no dia 30 de maio. E assim todos são sorteados. Ele fala que vai ter vacina para todo mundo, mas que o critério tem que ser o sorteio. Ele não levanta um questionamento do porquê. O filme ele passa reto nisso. Eu parei e pensei, é preciso tomar decisões. E essa decisão que está aqui, ó, eu não queria ter que tomar. Mas o mundo real, ele está aí, sem opção e sem o idealismo. Poderíamos ficar levantando hipóteses aqui de como escolher, não tem respostas. Mas vale a pena, pelo menos, refletir. O filósofo Sócrates, nosso amigo Sócrates, ele diz que uma vida não refletida nem vale a pena ser vivida. Tá bom? Beleza? Agora, o último é uma questão um pouco mais social. Eu não vou tocar no assunto político nem social. É apenas um outro questionamento, porque eu vi que isso ocorreu na China. Vou abrir aqui toda a tela. Pergunta é, vocês acham que pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia deveriam receber algum benefício social, enfim, como, por exemplo, que foi feito na China, que seus filhos terem mais chances de passarem no vestibular? Eu elaborei essa pergunta, mas ao explicá-la, ela vai ficar melhor. Foi a maneira que eu tive de digitar. Essa pergunta fica melhor, é o seguinte. A China, ela concedeu aos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia, lixeiros, enfermeiros, médicos, professores que estão em aula à distância, as pessoas que estão envolvidas nesse movimento da pandemia. O governo concedeu alguns benefícios para a família escolher. E eu dei o exemplo do vestibular. Na China nem tem vestibular. O modelo da China, o aluno com 13 anos, ele já é direcionado para estudar determinado conteúdo baseado em suas aptidões, suas notas, seu desempenho, tá? Ele já vai para a área da biológicas e sobram poucas opções para ele. A Alemanha também é desse jeito, tá? A Alemanha ninguém sai escolhendo por aí o curso que quer fazer, tá? Então, 13 anos já há uma ramificação quase compulsória. Tem mais detalhes, mas em linhas gerais é isso. Então, o governo concede alguns benefícios, como, por exemplo, se o sujeito com 13 anos, por causa de suas aptidões, ou, enfim, suas notas, ou algum outro contexto local lá, não importa, ele vai para uma área que não é da universidade, vai para uma área de ensino técnico, para ser técnico em alguma coisa, vai se formar e vai virar técnico, não vai fazer faculdade.
Porque o sistema lá é assim como é na Alemanha e em alguns países. Mas por causa dessa pandemia e tal, o médico, ou o enfermeiro, ou o profissional que cata lixo, lixeiro, né? Enfim, eles podem dar a opção para o filho mudar de carreira e se quiser fazer faculdade quando ele tem lá seus 17, 18 anos. É esse tipo de benefício, não é dar vaga para ninguém nem nada. Tá? E aí? Essas pessoas que estão na linha de frente têm o direito? Momentos de normalidade são as mesmas condições e ofertas, até condições de concorrência, do que em momentos de exceção e de crise? Os teóricos de guerras, eles dizem, nós não estamos vivendo uma guerra assim como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né, as duas. Mas eles dizem que em momentos de guerra, a guerra em si, ela produz uma lógica própria, uma moral própria e uma regra própria. A moral própria da guerra mais famosa é, depois de uma batalha, dar um tempo de trégua para os exércitos recolherem seus corpos, sepultarem seus corpos, e muitas vezes até dar 1 ou 2 dias de luto, depois eles retornam à batalha. Essa é a moral da guerra. Para a guerra para isso. Né? O que é a moral da guerra? Só quem está na guerra sabe a importância de velar seus mortos e de parar 1 ou 2 dias para isso, né? Um luto, enfim, não importa. Em momentos de exceção, as necessidades e as oportunidades elas são diferentes do que em momentos de normalidade. E aí gerou esse questionamento, sem analisar contexto político, A ou B, se é o país X ou Y, tá? Quem está na linha de frente, ofertando sua vida à frente dos demais. Evidentemente que deve haver um questionamento, mas é o médico, ele escolheu esse tipo de vida, é a profissão, ótimo que é a profissão. Mas, repito, o mundo real é diferente do ideal. Na hora de ir lá ter que coletar um sangue do doente, infectado, é o médico que está lá, não é um professor ou um engenheiro. Então, este sujeito que está diante deste quadro é justo, ou é necessário, ou deve haver algum tipo de benefício, porque ele morre, os filhos ficam, são órfãos. Como é que trata-se desse sujeito? São questionamentos. Vocês notaram que eu fiz 4 perguntas aqui, filosóficas, baseadas no mundo real, sem idealização. Citei alguns filósofos como referência, porque é importante, ao usar argumentos, utilizar referenciais teóricos, que são pessoas reconhecidas, com uma obra vasta, legítima, e não ousei responder nenhum questionamento, mas eu quero que fique para vocês pensarem e perceberem que a economia ela é uma ciência prática, a biologia ela é uma ciência que leva a uma prática, né? No caso a medicina, questões sanitárias e ações em prol da saúde, mas é imprescindível que haja, como se fosse num backstage, né? Num cenário anterior, no antepalco, né? Uma experiência de pensamento, que é filosofia, para questionar questões que a economia ela não vai se debruçar, porque ela está preocupada com outro aspecto, o aspecto monetário, econômico do país, financeiro. A biologia, a biomedicina e a medicina estão preocupadas com outros aspectos que são super relevantes para erradicar essa epidemia. E a filosofia ela participa disso, questionando e levantando questionamentos de elementos que não estão na ponta do iceberg. Né? O Aristóteles diz que a filosofia ela não é a área do pensamento, do conhecimento mais útil. Não é mesmo, mas ela é a mais imprescindível para refletir sobre a vida. Eu quero deixar o meu agradecimento aqui, essa aula ficará disponível para vocês. Eventualmente, numa atividade de retorno, estes questionamentos eles serão cobrados, as respostas deles, né? Lembrando que a ideia não é formalizar uma resposta aqui, deixar algo pronto. A minha aula ela foi só de perguntas, eu apenas joguei algumas ideias no ar. Eu quero agradecer vocês todos que estão aí. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Obrigado.